Olá, vamos dar prosseguimento então em nossas aulas de economia regional e urbana. Como eu já falei em outros vídeos, vocês têm aí a playlist que está lá disponível no YouTube para vocês que quiserem seguir todo o conteúdo. Nesta videoaula nós falaremos um pouco sobre conceitos de espaço econômico, de região e alguns princípios aí da economia regional. As referências nós colocamos aqui, o texto que nós estamos desenvolvendo, capítulo 1, material do Coutinho para a parte principalmente do Cantillon, e noções de espaço você tem aí nesse capítulo do Lopes. Bom, economia regional e urbana, né, do ponto de vista da economia, a gente colocou aqui uma citação do Clemente, né, é um estudo da diferenciação e interrelação de áreas em um universo onde os recursos estão distribuídos desigualmente e são imperfeitamente móveis, com ênfase particular na aplicação ao planejamento dos investimentos em capital social básico. Então, o que nós podemos extrair dessa expressão? Que eu preferi colocar ela na íntegra, igual o professor Clemente colocou. Né? Nós estamos estudando diferenças e interrelações entre localidades. Então, a característica básica, quando nós falamos de economia regional, é a região, é o espaço que está sendo considerado. É a localização, são as características geográficas, as características de localização, tá certo? Elas são distribuídas, as características são distribuídas de um modo desigual, então recursos como solo, vegetação, aspectos culturais da população não são móveis, são imperfeitamente móveis, tá certo? Então não é muito simples de você transferir de um lugar para outro essas características, e a gente tem aí do ponto de vista econômico uma preocupação em como investir, em como planejar os investimentos no capital social básico, tá certo? Nesta segunda parte ali, uma citação do Nykamp Mills, né, a economia regional surgiu como um quadro analítico aceito para estudar as implicações da localização geográfica, então, ou seja, problemas alocativos. Desde então, a economia regional, depois chamada também de economia urbana e ainda a economia espacial, fez progressos formidáveis, né, para a compreensão da estrutura e evolução dos sistemas espaciais. Então, isso vem do handbook, né, de economia regional, e acaba sendo uma definição interessante para nós termos a ideia de que, quando falamos de economia regional, nós estamos partindo da região para olhar o que tem dentro dela, né? Então, é uma característica um pouco diferente. Por exemplo, outros estudos poderiam enfocar um produto específico, uma atividade econômica. No nosso caso, não. Nós estamos olhando a região, o espaço econômico, e dali partimos para fazer as interpretações. É necessário que nós façamos aí alguma distinção entre os termos, tá certo? Aqui nós colocamos três possibilidades, então espaço econômico, regiões econômicas e o território, e a gente tem então alguma conceituação. Então o espaço econômico ele sofre influências do espaço geográfico, político-administrativo de um país. Tem por objetivo estudar alguns tipos específicos de atividades econômicas. Então, quando a gente fala de um espaço puro e simples, ele é só uma questão geográfica. Quando nós falamos de espaço econômico, você tem aí já uma divisão político-administrativa e você está preocupado com o que é feito ali dentro. Então, aquela localização, aquela localidade em relação a outras atividades econômicas, e aí nós estamos comparando, olhando, por exemplo, semelhanças e diferenças na forma como se distribuem as atividades e os insumos e etc. Ok? As regiões econômicas ou subespaços nacionais contínuos, né, são considerados aí subsistemas, que eles são interrelacionados, e aí admite-se que as regiões não são isoladas umas das outras. Elas influenciam-se, tá certo? Então, e a gente tem aquela célebre lei
da geografia que fala que as regiões elas são mais ou menos relacionadas quanto mais próximos estiverem. Se elas estiverem mais próximas umas das outras, se forem vizinhas, a gente possivelmente encontrará maior dependência entre essas regiões. A gente pressupõe fluxos financeiros, fluxos de produtos, transferências de mão de obra, de capital, de tecnologia, entre outros. Já o território, você tem a propriedade de determinado espaço, ou seja, o espaço ele é ocupado, apropriado por um grupo, tá certo? Então você tem a atuação do espaço social sobre o espaço natural, modificando e criando valor, tá certo? Então vai ser um território quando você tem a ocupação, a apropriação e aí com transformação das características e geração de valor, ok? Então nós podemos aí interpretar que o espaço econômico ele é de certa forma abstrato, né? Ele é constituído por um conjunto de relações que se referem aí a vários fenômenos econômicos, sociais, institucionais, políticos variados, independentes e esse espaço então podemos dizer que ele é abstrato. A região ela deve ser uma superfície contínua, né? Então ela agrega elementos geográficos contínuos e elementos espaciais que possuem fronteiras comuns. É lógico que a gente precisa levar aí em consideração, dependendo da análise, a possibilidade de algumas ilhas e descontinuidades. Então não são tão comuns, mas elas aparecem. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o estado do Alasca, que não está contínuo, né? Você tem alguns aspectos, por exemplo, Florianópolis, ela está numa ilha, né? Então, dependendo da análise que você fizer, se você estiver trabalhando com algum computador e tal, pode acontecer dele não entender adequadamente essas separações, tá certo? Então, precisa levar isso em conta. Então, podemos aí interpretar que o espaço econômico tem origem nessa atuação que o ser humano faz sobre o espaço físico, né, tentando aí gerar produção, gerar renda e de alguma forma sobreviver e gerar conforto, né? Então, você tem aí relações de produção, você tem consumo, você tem tributos sendo arrecadados, você tem investimentos, construções, exportação, importação, migração. Você tem aí várias características ou vários fenômenos econômicos acontecendo ali dentro. Então, podemos dizer aí alguns tipos de espaço comumente aceitos, né? Que não necessariamente são separados, tá certo? A gente precisa, eu vou comentar isso daqui a pouco. Você tem uma tipologia comum que aparece em alguns livros, o espaço como um conteúdo de um plano, por exemplo, então, portanto, um espaço de planejamento, o espaço como um campo de forças, portanto, uma ideia de polarização, e o espaço enquanto um conjunto homogêneo, um espaço homogêneo. A gente vai encontrar hoje um conjunto dessas nomenclaturas, tá? Então, dessas ideias. Então, ao mesmo tempo, você vai ter essa ideia de planejamento, de polarização e de homogeneidade. Então, o espaço de planejamento, como o nome fala, a ideia está vinculada a plano, a planejar, né? Então, você vai estudar, você vai tentar prever o que está acontecendo naquela localidade e planejar intervenções, tomada de decisão para alterar alguma característica daquele espaço, seja para fomentar as atividades existentes, seja para novas atividades, tá certo? Então, a gente tem aí as ideias como um plano logístico, né, para plantas industriais, para fábricas, delimitação de zonas de planejamento para abastecimento de insumos, distribuição de produtos. Então, são algumas ideias que aparecem. É preciso ter aí uma referência espacial bem clara. Então, já tivemos aí vários planos de desenvolvimento regional no Brasil e em outros locais. São casos típicos de necessidade de uma delimitação da região de planejamento. Então, é comum, vários estados têm, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
regiões de planejamento. Elas nem sempre coincidem com as delimitações político-administrativas, ou seja, com as fronteiras dos municípios. Às vezes essa região de planejamento pode ser interna a um município, ou pode às vezes até abranger mais de um município. Então a gente tem que ter aí uma referência espacial de decisões econômicas que vão constituir uma região de planejamento. Então aqui temos aí o mapa das regiões de planejamento para Mato Grosso do Sul, é um estudo que foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Na época ela chamava Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, SEMAD, hoje ela é a SEMAGRO, atual SEMAGRO, e esse estudo ele levou em consideração várias características, características de homogeneidade, que eu vou falar daqui a pouco, mas também características de polarização e características para tomada de decisões mesmo. Então, nós temos aí, nessa época, em 2015, estava vigente esta nomenclatura de divisão em micro-regiões por parte do IBGE. Hoje o IBGE já alterou essa nomenclatura, então nós já temos as regiões geográficas imediatas, né? Temos as intermediárias e as imediatas. Aqui nós tínhamos 11 micro-regiões e, no entanto, as regiões de planejamento elas não seguiam exatamente o mesmo recorte. Então você veja, aqui neste caso a micro-região tinha Porto Murtinho aqui junto com Corumbá e Ladário. Já neste caso, Porto Murtinho está vinculada à região de planejamento aqui de Jardim Bonito, Guia Lopes, Nioaque, Bodoquena, Caracol, Bela Vista, e a região aqui, o município de Corumbá e o município de Ladário, eles estavam vinculados já a essa outra região de planejamento, junto com Miranda, Aquidauana e Anastácio. Da mesma forma, aqui nós temos algumas modificações importantes entre micro-regiões e entre regiões de planejamento. São importantes, eu vou comentar isso daqui a pouco, a gente tem algumas características que são importantes, porque, por exemplo, quando você cria uma região de planejamento aqui no norte, você tem aqui São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Camapuã, Rio Verde, Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis, Figueirão, Costa Rica e Sonora, você tem uma determinada característica que não vai necessariamente representar a polarização, as forças dentro desse polígono, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesta classificação que nós tínhamos aqui de micro-região, Rio Negro estava fora da região norte. Isso tem implicações, tá certo? Com certeza o grupo de estudo que definiu as regiões de planejamento, ele de alguma forma entendeu que Rio Negro deveria estar aqui nesta região norte. E isso pode ajudar ou não, dependendo do aspecto que está sendo analisado. Então, o espaço polarizado, ele está preocupado aí com polos, com forças, né? Então, forças de atração, forças de repulsão. Forças de atração são as chamadas forças centrípetas. As de repulsão são as centrífugas. E isso surge principalmente devido à concentração, à densidade em termos de população e produção, tá certo? Então, aqui a gente tem uma região polo ou um nó, né? A gente pode às vezes chamar de região nodal, né? Ela implica em uma localidade que tem uma força maior do que outra, e ela está exercendo forças para atrair e para repelir. Então, é importante a gente ter essa clareza. O Perrault vai falar depois sobre polos de crescimento de um modo mais estruturado, e aí a gente precisa entender que, por exemplo, uma capital igual Campo Grande, ela exerce alguns efeitos de puxar para a capital algumas atividades. De outro lado, ela está exercendo alguns efeitos de repulsão de outras características. Então, por exemplo, de modo geral, nos núcleos urbanos você tem uma dinâmica tal que ela expele aquelas pessoas que não estão exatamente encaixadas, enquadradas naquela característica dinâmica. Então, dentro dessa polarização,
Nós temos aí unidades geográficas com um grau de interdependência elevado, nós estamos falando de uma localidade expelindo ou atraindo características ou recursos que estão em outras localidades, né? Então, existe uma interdependência, existe um interesse, então, no fluxo, nas relações dessa interdependência, né? E a região, então, polarizada, ela pode ser definida como uma área na qual as relações econômicas internas são mais intensas do que as estabelecidas com regiões exteriores a ela. Bom, o Losch, em 1954, ele vai trabalhar a ideia dos centros econômicos. Nós ainda não estamos entrando nesses teóricos como o Perrault, o Losch, eu apenas estou mencionando para auxiliar aqui no entendimento desses conceitos, né? O Losch ele vai trabalhar com as cidades e ele vai trabalhar então com centros econômicos, que segundo ele, esses centros surgirão quando você tem aí áreas de mercado sendo estabelecidas que não são resultado da desigualdade natural ou política, mas que são resultado de forças econômicas, tá certo? Então, algumas forças que concentram e outras que dispersam. Então, por exemplo, posso dizer para vocês, o centro de uma cidade normalmente tem imóveis mais caros, e algumas atividades, então, que não são lucrativas não vão conseguir remuneração adequada se ela se localizar no centro. É uma tentativa, então existe um tipo de força que expele essa atividade para locais onde o preço do imóvel seja mais baixo. De outro lado, no centro costuma ter a possibilidade de você vender mais, e com isso você ter mais possibilidade de resultados, de resultados financeiros. Então, nós vamos trabalhar isso, tá certo? Quando nós falarmos aí dos centros econômicos, então é importante que vocês tenham essa noção de que existem essas características em alguns locais que vão se tornando automaticamente polos ou centros, né? E quando você tem aí vantagens de especialização, vantagens de escala, você tende a concentrar. E quando você tem custo de frete, uma produção diversificada, isso tende a dispersar, tá certo? Então, é uma característica que nós precisamos entender melhor quando estudamos aí as localidades. O espaço polarizado, então, a gente tem que, a partir desse polo, as funções que os pequenos espaços dentro deste polo exercem, a gente pode pensar em hierarquizar essas localidades, né? Então, surge aí a teoria do lugar central, onde você teria, de certa forma, uma localidade que é o centro e você tem a periferia. Né? Então, esse conjunto ele deve ser integrado. Quando a gente fala ali as funções, nós estamos pensando nas atividades, nas competências que aquele local tem de resolver, né? Os produtos que ele consegue gerar, os serviços que ele consegue oferecer, depende aí desses lugares. E, em geral, os lugares que são ditos como mais elevados hierarquicamente conseguem suprir quantidades maiores de pessoas e exercem forças aí de atração. Então aqui a gente colocou um pequeno mapa de um estudo que fizemos aí alguns anos atrás, 2014 mais ou menos, usando dados de emprego de 2012 para ilustrar o índice de concentração normalizado. É um índice que foi sugerido aí para identificação de arranjos produtivos locais, e ele basicamente trabalha com a ideia de especialização, onde os municípios são mais especializados em algumas atividades. Neste caso, nós estávamos olhando então o abate de aves e suínos e conseguimos identificar então um índice ICN mais elevado em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Dourados, Itaquiraí,
E a gente ainda vemos ali Carapó e Aparecida do Taboado, né? Que eles tiveram indicadores de ICN positivos e alguns ali com mais do que um, né? E a gente precisa ressaltar que não é necessariamente onde está mais especializado que a gente vai dizer que isso aí é um polo. Ele até pode vir a ser um polo, tá certo? Mas não é necessariamente a mesma coisa. Então é importante a gente ter alguma distinção dessas localidades onde a gente tem um arranjo produtivo em relação ao que é um polo. E quando nós formos falar lá sobre a teoria do Perrot, nós teremos uma definição um pouco melhor desses polos e como as indústrias, as atividades econômicas se situam dentro dos polos. Aglomerações econômicas, como o próprio nome fala, são ajuntamentos, aglomerados. A gente está colocando no mesmo local uma maior quantidade. Então, se eu estiver falando de agentes econômicos, eu estou com aglomeração de agentes econômicos quando eu tenho aí mais destes agentes no mesmo local. E isso muitas vezes surge das desigualdades entre lugares, como está citado ali o Tisse do livro do Cruz. Né? Então, você pode ter uma aglomeração de um assentamento humano, de um assentamento tipo um conjunto habitacional, ou de, por exemplo, no caso rural, um assentamento agrário, tá certo? Concentrações de empresas, onde a gente pode ter a ideia do distrito industrial. Então, a aglomeração ela é um outro tipo de conceito, onde tecnicamente você está apenas falando que tem uma densidade maior naquele local. Ela pode se tornar um arranjo produtivo local, ela pode se tornar um cluster, mas isso se nós tivermos interações entre os agentes. Se eles estiverem apenas juntos no mesmo local, não quer dizer que eles estão com um arranjo produtivo local, tá certo? É importante isso porque às vezes a gente olha mapas onde a gente tem lá, olha, aqui nessa localidade nós temos mais fazendeiros, aqui nessa localidade nós temos mais produtores de arroz, mas eles às vezes trabalham de modo independente, ou seja, não tem trocas de informações e conhecimento entre os produtores, e aí não se configura um arranjo produtivo local, ok? O espaço homogêneo. O espaço homogêneo ele já é definido como uma característica de similaridade ou de homogeneidade em torno de um aspecto de interesse, tá certo? Então, por exemplo, renda homogênea. Você vai falar que é uma renda homogênea se ele tem uma renda parecida entre todos os agentes, entre vários agentes. O preço parecido, a produção, ou outras características aí no domínio econômico, tá certo? Para a gente dizer que é homogêneo. O oposto disso é o heterogêneo. Então, é um estudo interessante você também olhar as diferenças entre os grupos, tá certo? Isso pode ser também bastante impactante do ponto de vista estatístico, quando a gente vai trabalhar com médias, medianas e de repente você tem muita heterogeneidade e você pode estar cometendo aí um erro importante dentro da sua análise por ignorar as diferenças. Então a gente deve tomar bastante cuidado. É por isso que na maioria das vezes a gente trabalha com a ideia de regiões homogêneas. Quando a gente fala lá das regiões de planejamento de Mato Grosso do Sul, isso foi levado em consideração pelo pessoal do estudo, pela equipe de trabalho, quando definiram as regiões de planejamento. Então, alguns conceitos comparados, né? A região homogênea, a gente tem um espaço invariante, tá certo? Ele não varia, ele é um espaço uniforme. A região polarizada, a gente tem uma diferenciação, mas ele funciona integrado, tá certo? A região de planejamento, a gente está pensando enquanto um plano. Eu quero fazer um estudo, um plano regional, tá certo? O conceito de região homogênea e região polarizada, ele vai ser mais ou menos privilegiado no estabelecimento de uma região de planejamento, dependendo da natureza do plano. Ou seja, quando você vai definir a região de planejamento, você pode olhar
tanto um conceito quanto o outro. Normalmente as pessoas acabam juntando essas duas ideias para ter uma região de planejamento que contemple minimamente essas duas características. Isso tem as vantagens de você fazer isso. Tem as desvantagens também. Se você quiser focar nas diferenças, talvez você precise ter algum tipo de definição aí, certo? As regiões político-administrativas já são as delimitações que normalmente são feitas para poder conduzir administrativamente. Então, o IBGE é o responsável por isso dentro do Brasil, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele define os traçados, onde estão os estados, quem está na região norte, quem está na região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Por quê? Porque isso vai trazer algumas implicações. Da mesma forma, nós temos os municípios. Tem municípios brigando por terras, tem municípios brigando por, olha, a minha linha de fronteira era para ser um pouco para lá e vamos trazer ela para a posição certa. Isso implica em arrecadação, isso implica em área. Quanto maior a área, você tem uma distribuição, uma parcela diferente na arrecadação de alguns impostos. Então, são importantes essas divisões político-administrativas, essas fronteiras, de modo que a gente possa atender a toda a sociedade. Então, as macro-regiões brasileiras, né, como nós descrevemos ali no slide anterior, nós temos aqui no mapa, né, a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Ok? Eu coloquei aqui, fiz essa inserção desse slide para ilustrar para vocês. Aqui temos alguns links, né, para aqueles que desejarem fazer mapas, né, para entender melhor esses mapas de acordo com as características, tá certo? É apenas uma dica, tá certo? A mesorregião já é uma área individualizada dentro, né, em uma unidade da federação. Eu já estou falando aí já de dentro, portanto, das unidades da federação. Elas têm um processo aí, um espaço que é definido de acordo com o processo social, né, o determinante, né, dessa regionalização, né, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação como elemento de articulação espacial. Então, o IBGE considera essas características aí para definir as mesorregiões. Hoje nem está tanto dando ênfase nas mesorregiões e nem nas micro-regiões, e sim, como eu falei, nas regiões geográficas imediatas e intermediárias. A intermediária é a meso e a imediata é a micro-região, certo? Então, aqui a mesorregião seria para nós as regiões geográficas intermediárias. Então, é possível observar nesse gráfico aqui, nesse mapa, que são das mesorregiões. Eu chamo a atenção, por exemplo, para esse cenário aqui, ó. A região, aqui nós estamos no estado de Mato Grosso, ali ao norte de Mato Grosso do Sul. Aqui é Mato Grosso do Sul, essa parte aqui. Em Mato Grosso, você observa que tem uma mesorregião norte que é muito, muito grande. Ela é muito maior do que muitos estados, tá certo? E isso gera algumas complicações importantes aí quando você vai fazer uma análise. Porque você tem aqui vários municípios com características distintas e acaba sendo uma classificação que não é tão desejável. Ela teve uma lógica na época por questões aí de vegetação, de clima, questões aí associadas à floresta amazônica, a área de Amazônia legal, tá certo? Mas ela, para nós hoje, 2021, ela já não é tão interessante. E aqui as regiões geográficas intermediárias de Mato Grosso do Sul, né? Então, as intermediárias são três, são as regiões Campo Grande, Dourados e Corumbá. Então, esse recorte aqui, essa outra região intermediária e essa outra região intermediária. E aqui as regiões geográficas imediatas, então em número de 12, onde nós temos cada um dessas pinturas, uma região geográfica imediata. E eu chamo a atenção para vocês
de algumas características que vão ser, por exemplo, o caso de São Gabriel do Oeste, que lá naquele mapa de microrregião, ele estava no norte, junto com Coxim. E agora São Gabriel do Oeste está junto de Campo Grande, já indicando que tem uma ligação aqui com essa região. Isso traz implicações, tá certo? Se eu tivesse aqui olhando, se eu fosse aqui o prefeito de São Gabriel do Oeste, eu tenho que ficar atento. Por quê? Porque Campo Grande, por ser a capital e ser a maior cidade do estado, ela tende a atrair, a ser o polo natural, o centro natural desta região. Enquanto se a gente estivesse pegando aqui essa região norte, São Gabriel junto com essa região norte, talvez São Gabriel do Oeste já estaria em pé de igualdade com outros municípios aqui, tá certo? Com certeza São Gabriel do Oeste já teria um certo poder aqui. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Da mesma forma como Campo Grande pode puxar algumas características, o fato de estar na mesma região de Campo Grande pode trazer alguns benefícios para São Gabriel do Oeste, né? Então a gente levanta essa lebre aqui. Da mesma forma, a outras regiões aqui nós temos algumas características aí interessantes, tá certo? Algumas micro-regiões que quando viraram regiões geográficas imediatas, o polo mudou de local, tá certo? E até o nome dos polos, às vezes, indicam algum tipo de presença de poder aí. Por exemplo, a região 3 aqui, ó, ela é Paranaíba, Chapadão do Sul e Cacilândia. Ele não pôs um específico aqui, tá certo? Não é igual aqui, por exemplo, Campo Grande, Três Lagoas. Aqui não, aqui nós temos 3. Aqui nós temos Naviraí e Mundo Novo. Aqui nós temos Aquidauana e Anastácio. Neste caso aqui, é mais compreensível, porque os municípios estão colados. Agora, a Naviraí e Mundo Novo já, né, indica uma relação de poder. Aqui também. Então, você tem os 3 municípios fortes determinando aqui o nome dessa região imediata. Então, a microrregião resulta da subdivisão das mesorregiões. Ainda aparece, é importante a gente colocar essa coisa da microrregião, porque ainda aparece em vários estudos, ainda aparece em vários bancos de dados, então a gente precisa considerar isso aí, tá certo? E o conceito de estrutura de produção, né, usado é abrangente, ele engloba produção, distribuição, troca, consumos urbanos e rurais, para definir essas micro-regiões e mesorregiões, ok? Então aqui, como eram as micro-regiões homogêneas, aqui já micro-regiões, né? Então veja que a gente já tem várias micro-regiões definidas. Nesse caso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver que São Gabriel já estava, na época em micro-região, ela estava no norte, depois ele passou para a região de Campo Grande. Então aqui a gente consegue ver isso com mais detalhe, ó. Essa região aqui, ela avançou um pouco mais, né? Então Campo Grande também avançou sobre Ribas do Rio Pardo, sobre Camapuã, tá certo? Camapuã e São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo ficaram juntos, da mesma forma que Nova Alvorada do Sul, tá certo? E aí a gente chama a atenção também de Ponta Porã, que antes tinha uma microrregião separada de Dourados e agora, desculpe, antes era junto com Dourados e agora é separada de Dourados, tá certo? A gente consegue ver aqui Ponta Porã é uma região separada de Dourados. Isso reflete uma vantagem interessante para Ponta Porã, que agora passa a ter uma região de estudo mais com maior, né, com maior separação. Isso é importante, tá ok? Bom, então esses polos, né, eles vão gerar alguns tipos de centros e hierarquias que serão associadas a isso. E essas centralidades, essas centralizações e recentralizações, elas são uma sequência de mudanças, são características que vão acontecendo aí com o tempo, tá certo? Que pode também ser um acaso histórico, como é falado aqui pelo Krugman, nesse texto do Krugman,
ou rupturas econômicas ou políticas, por exemplo, uma divisão de um estado, de um município, ou algum conflito político partidário, ou através de um planejamento econômico, tá certo? Então é importante nós termos essas três possibilidades, ok? E aí a gente precisa então entender esses componentes aí que geram essa mudança, essas diferenças, né? São diferenças, a palavra-chave aqui. Existem diferenças entre as localidades. O que as origina? Será que a gente consegue copiar o padrão que gerou as diferenças e tentar gerar algum tipo de cenário diferente? Às vezes a gente chama isso de um componente geográfico, às vezes são dotações físicas, relevo, solo, clima, hidrografia, vegetação, recursos naturais, que podem estar sendo atrativos, então aproximando as pessoas daquela localidade por causa dessas características, né? Trazendo mais pessoas, trazendo, portanto, emprego, mão de obra, renda, salários, mais produção, mais consumo, né? Então, também podemos ter características associadas à criatividade, à capacidade das pessoas, né? O capital necessário para você investir, para você transformar essas características em vantagens competitivas. Então a gente colocou aqui o diamante do Porter, né? É um diamante típico do estudo de competitividade. As vantagens competitivas para ele tem aí 4 grandes blocos. Um deles é a estratégia, estrutura, rivalidade das empresas, as condições de demanda, as indústrias correlatas de apoio e condições de fatores. Hoje nós já sabemos que existem muitos outros ainda fatores que levam a maior competitividade. Então a gente precisa entender que a região também compete, uma região também compete com outra região. Compete por fatores produtivos, compete para ter maiores vantagens competitivas, tá certo? Então é importante a gente entender dentro do estudo da economia regional que essas coisas acontecem, elas existem, elas estão presentes, não podemos omitir. Alguma coisa também pode estar associada, então, à riqueza de recursos naturais, riqueza em termos de capital, de infraestrutura, de capital humano, o sentimento de pertencimento, né, os valores da população, os aspectos institucionais, jurídicos, que vão dar possibilidades aí rentáveis de exploração ou combinação desses fatores de produção, tá certo? E esse papel, então, da componente diferencial, né, ou das condições físicas, né, ele vai ser estudado nos primeiros autores, aí, os autores clássicos da localização, como o von Thunen, o Weber, o Kristaller, o Losch, né, o papel dessas condições físicas para as cidades, para os assentamentos humanos, as urbes, né? Então, recursos como água, clima, a possibilidade de você ter trocas, os mercados, né? Os ganhos esperados em uma localidade em comparação com outra, versus o custo de mobilidade, o custo de mudança, né? De uma localidade para outra, que gera algum tipo de fricção, que resistência, né, que nem sempre dá para mudar de uma localidade para outra. Você tem custo de instalação, de transporte, condições locais para gerar conhecimento, gerar inovação, associação, e isso gerar, então, efeitos no investimento. Então, aí, nesse estudo, né, nós temos o investimento como um elo de ligação com a teoria econômica, por meio do efeito multiplicador, o acelerador, né? Mais investimentos significam para nós mais empregos, né? Mais salários, mais renda, mais demanda. Isso vai elevar a cada período de tempo. É um processo acumulativo, né? E nós teremos a chance aí de estudar isso dentro aí do Myrdal, Keynes, Harrod. Na verdade, o Keynes e o Harrod são mais detalhados com vocês lá nas outras disciplinas, né? Mas nós vamos trabalhar aqui com o Myrdal também em um capítulo deste curso.
Existem aí a necessidade de olhar os entraves locais, né? São resistências às mudanças, questões ambientais, sociais, culturais, econômicas, religiosas, políticas, capacidade técnica, resistência às ideias de estrangeiros, né? Às vezes só porque é de um determinado local a gente não quer, às vezes porque a gente não entende direito o que vai ser feito, a gente tem alguma resistência a isso, né? E normalmente as tecnologias poupadoras de trabalho geram resistências. Então, o Polese fala sobre isso. A gente normalmente não quer mudanças que vão ou que podem vir a se tornar desemprego. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a modernização leva à mecanização e ao desemprego, tá certo? Temos que tomar cuidado com isso. Então, o componente estrutural também pode estar ligado aí aos fatores históricos ou exógenos, independentes, fatores de fora do local, né? Variações setoriais que podem acompanhar aí polos, modificando então a forma como você trabalha, modificando a sua especialização produtiva, de modo a complementar ou dar suporte ao dinamismo do centro. Então, o processo histórico nessas relações aí, centro-periferia, foi estudado aí por Furtado, Celso Furtado, e então existe um fator histórico aí importante, existem mudanças que os polos vão pressionando para que ocorram, e teremos aí então algumas relações que podem ser mais compreensíveis, mais desejáveis e outras nem tanto, tá certo? Então, às vezes pode gerar algum tipo de especialização que não é tão agradável, mas que está acompanhando os polos, tá certo? O componente estrutural, então, ele demonstra a presença de setores motores na economia. A gente já vai achar isso também dentro de Perrot e em Self-Suportado. Então, ligado aí ao perfil de ocupação, perfil de conquista e dependência das regiões em relação a alguns casos, tá? E uma intervenção externa sobre o espaço regional, mudando as relações de poder e as relações de dependência econômica. Isso aí explica as mudanças na estrutura produtiva das regiões periféricas, tá? Porque se mudam as relações de poder, de dependência, e isso vai mudar a forma como a estrutura entre o polo e a periferia estão ali associadas e são complementares, e isso vai mudar a dinâmica da economia regional. Isso está mencionado lá no livro no capítulo do Lima, no livro do Piacente, e é uma característica importante, um componente importante dentro da nossa análise regional. No processo histórico, você tem aí características de subsistência que vão sendo alteradas, né? Acumulação de capital, geração de excedentes, a briga aí entre agricultura, indústria e serviços, cada um querendo o seu espaço, o seu poder, né? Numa época, os produtores rurais querendo ser a sua influência dentro da sociedade, em outras épocas, em outros setores, em outras estruturas, a indústria ou os serviços, né? Ainda precisamos da ação do governo sobre a economia, dentro daquela possibilidade de termos aí externalidades positivas, de termos efeitos externos, né? As chamadas economias externas, onde a empresa ou o governo, ao decidir aumentar a sua produção para responder a algum aumento da demanda, ele vai estimular o aumento do emprego no seu, né, o emprego regional no seu ramo de atividade, e isso pode gerar benefícios em outros setores da economia com um efeito aí estrutural importante. Bom, na próxima videoaula, então, nós vamos falar um pouco sobre os pioneiros lá no século XVIII, Cantillon e Stewart. Eu acho que eles ainda têm algo a nos mostrar que cabe bem nas nossas análises ainda nessa época. Ok? Muito obrigado. Até.